Olá, eu sou o professor Felipe Cardoso. Essa aqui é a aula de matemática. O assunto é função do primeiro grau, conhecido também como função afim e algumas vezes também conhecido como função linear, tá? É tudo a mesma coisa. Então, vamos começar essa aula explicando como é que a gente reconhece o tipo da função, tá? Matematicamente é assim. Toda função a gente costuma chamar de f de x. E a expressão da função tem esse formato genérico. Isso aqui é uma expressão matemática. Eu sei que para alguns pode parecer complicado, tá? Principalmente a galera que está há muito tempo afastada dos estudos, mas eu vou exemplificar para você entender de forma bem simples o funcionamento disso. E aí depois a gente parte para os cálculos matemáticos, tá? Vamos ver o exemplo agora de um pagamento de um funcionário, de acordo aí, até com o assunto mais ou menos atual, com as novas leis trabalhistas, a qual um trabalhador ele pode ser remunerado em função do número de horas trabalhadas, né? Já está surgindo aí anúncios de vaga de emprego, anunciando, né, a vaga em relação à remuneração, o valor a ser ganho por hora de trabalho realizado. Então vamos lá, né? Hora de trabalho. Vamos supor que o cara vai ganhar R$10 por hora de trabalho, né? Então trabalhou 1 hora, R$10, 2 horas, R$20, 3 horas, 30 e assim sucessivamente. Ou seja, o valor do trabalho dele diário vai ser em função de um número de horas X, tá? Esse aqui é o valor, né? Valor da hora de trabalho. Então vamos lá, o número de horas vai ser um número variável, né? Vamos supor que ele trabalhe um número variado de horas, conforme a demanda no trabalho. Então, o número de horas é a nossa variável que nós vamos chamar de x, né? Uma letra onde vai ser associado um número que é uma variável, né? Ele pode ter valores. E aí aqui a gente começa a perceber, né? Começo a mostrar para você o que representa cada um desses termos aqui, né? No caso, eu estou citando x, de acordo ali com a minha equação matemática. Mas vamos continuar no nosso exemplo aqui. Número de horas x, né? E ele vai receber o valor fixo, né? Então, no dia ele recebe o quê? Número de horas vezes o valor da hora, né? Então, vai ser 10, né? No caso. Só para ficar na mesma ordem. É a mesma coisa, né? Na multiplicação, a ordem não altera o produto. R$10, que será multiplicado pelo número de horas trabalhadas, X. Ok? Deixa eu melhorar aqui. Na matemática, nós costumamos, né? Nós temos como uma convenção colocar o número sempre na frente da variável. 10x, né? 10 que vou trocar o meu x de multiplicação por um pontinho, ok? 10 que multiplica x. Para ficar mais convencional ainda, 10x, ou seja, R$10 vezes x, que é o número de horas trabalhado, tá? Então, algebricamente, nós temos isso. Só que além do salário, né, ele vai receber, digamos, vai receber R$8 referente à passagem de ônibus, né? A passagem de ida e volta ao custo diário dele ali. Só que esse valor de passagem independe do número de horas trabalhado. Então, esse é o valor independente da variável x, né? Então, além disso aqui, ele vai receber mais o quê? Mais o valor da passagem. Mais o valor da passagem, então vamos lá, a passagem dele vai custar R$8 de passagens diárias, tá?
Então, isso aqui é um valor fixo, que não depende do número de horas, tá? Então, no pagamento dele, eu vou chamar de pagamento, ele vai receber o quê? Pagamento diário, tá? Vou chamar de P, né? 10 vezes o número trabalhado de horas mais a passagem. Tá legal? Isso aqui é só um exemplo para a gente fazer uma analogia para entender rápido como é o comportamento, né? Como é o aspecto geral de uma função do primeiro grau. Bem, já tinha definido aqui matematicamente essa equação. Fazendo uma analogia, né? Nós temos uma variável x, que corresponde à nossa equação geral, aqui ao termo x. Então, na equação geral, nós usamos uma letrinha para representar, né, um número que vai ser colocado ali. No meu exemplo, nesse caso, né, esse número é o 10. Então, só para a gente fazer uma anotação, o A vale 10, tá? E temos um outro termo, que é um termo que não está multiplicando x, não está associado diretamente ao x. Na verdade, ele se soma ao valor do x de forma independente, que no caso aqui é o 8, né? O meu número 8. Então, B é igual a 8, tá? Então, é assim que a gente reconhece, né? É um exemplo bem prático, tá? Para a gente entender o funcionamento de uma função do primeiro grau. Então, dando seguimento aqui ao nosso estudo, tá aqui a fórmula, tá? Uma função matemática, onde eu vou agora, vamos atribuir valores, né? E vamos ver o mecanismo de funcionamento dela. Então, vamos considerar, então, que a pessoa trabalhe 8 horas por dia. Ou seja, o meu x vale 8. Então, na minha função, definida por essa regra aqui, 10x mais 8, no lugar do x nós vamos colocar o valor 8, que vai multiplicar o 10, né? Então, a minha função para x igual a 8 vai ter o valor, faço a multiplicação, depois eu somo o termo independente. Ok? Então, num dia de 8 horas de trabalho, ele vai receber o valor de R$ 88. Tá? É assim o funcionamento. Aí isso aqui vai evoluindo, né, para um outro patamar na matemática, e aí nós passamos a chamar, né, ao invés de chamarmos de f de x, nós entendemos que isso aqui é um valor que também varia. Varia em função, por isso que chamamos de função, em função de valor de x. Né? Então, se ele trabalhar 9 horas por dia, aí eu vou ter um outro número para x, né, que vai dar um outro resultado. Então, conforme varia x, a minha f de x, né, no caso, o pagamento diário, também varia. Então, a gente está falando, na verdade, de duas variáveis. Uma que está em função da outra. Então, ó, podemos falar, como eu tinha chamado anteriormente, né, o pagamento diário dele, PD, pagamento diário dele é 10x mais 8. Lembrando que x é o número de horas trabalhado no dia. Só que na matemática a gente usa um outro termo muito comum, tá? É só mudança de letra. Nós costumamos usar, né, a letra y para representar a outra variável, né? Que na verdade é uma variável que tem o seu valor dependendo do x, tá? Ou seja, y está em função de x. É só uma notação, tá? Na verdade, a essência disso continua sendo a função, né, que eu estou obedecendo para uma regra estabelecida onde depende de x o valor.
evoluindo aqui um pouquinho mais, é muito comum, né, observarmos, aplicarmos esse entendimento em um gráfico, tá? Em um gráfico onde nós juntamos dois eixos numéricos, o eixo x e o eixo y. Normalmente o eixo x está aqui e o eixo y está aqui. Lembrando que o y nada mais, nada menos significa f de x, tá? É a mesma coisa. Então, muito bem. Então, olhando aqui no nosso gráfico, né, nós teremos, lembrando que isso aqui é uma reta numérica, né, com valores. E cada valor do x será atribuído um outro valor no y, porque y está em função de x. Então, no caso aqui, no valor 8, né, quando x igual a 8, o meu y vai ter um outro valor associado, um pontinho aqui vai representar o par ordenado, né? Chamamos na matemática par ordenado, aonde nós temos, né, a associação do valor 8 e o resultado 88 aqui no eixo y. Então, na matemática, notamos que esse aqui é um ponto. Tá legal? Voltando ao exemplo, uma outra situação, vou usar a mesma coisa, só que agora vamos considerar que ele trabalhou 9 horas. Vamos considerar agora que nós trabalhamos 9 horas no dia. Então, 10 vezes 9, né? E aí vai nos dar um outro resultado. Vou fazer o cálculo novamente. Agora x vale 9 horas de trabalho. Teremos o que? R$ 98 naquele dia, que é o número de horas trabalhado mais a passagem. E isso aqui vai gerar um outro ponto, né? 9 no x. E agora, associado a um outro valor, 98, tá? A um outro ponto. Bem, se continuarmos fazendo vários valores para x, tá? Isso aqui vai continuar gerando vários pontos, tá? Vai gerar um outro ponto, vai gerar um outro ponto e por aí vai. Bem, aonde que eu quero chegar? Vários desses pontos alinhados, né, vão nos gerar um gráfico. Por isso o nome, né, função linear. Por isso que consideramos, por isso que esse é um dos nomes da função do primeiro grau, função linear. Por quê? Porque se você fizer com uma união, né, dos infinitos valores do x, respectivamente com os seus infinitos valores do y, vários pontos, todos eles um ao lado do outro alinhado, vão gerar um gráfico que é uma linha reta, tá legal? Assunto esse muito cobrado nas provas da Petrobras, tá? Eles fazem muitas perguntas considerando o comportamento de um gráfico sendo linear, tá? Bem, agora vamos falar um pouco mais sobre o entendimento do gráfico de uma função linear, né? O comportamento dela. Já vimos que o gráfico, melhor, deixa eu usar uma cor diferenciada, vai ficar tudo azul. Vamos aqui. Vamos lá, um gráfico qualquer de uma função do primeiro grau, né? Uma função do tipo f de x igual a ax mais b, né? Então, forma geral da equação do primeiro grau, ou função afim ou função linear. Tá? Vamos lá, tá aqui um gráfico, e aí ó, vamos observar aqui o comportamento do gráfico, tá? Um estudo rápido aqui do gráfico. Bem, aqui está meu eixo x, aqui está o ponto zero. Então isso aqui, né, entenda-se o eixo x como uma reta numérica dos valores associados a x.
Então, para a direita do zero, nós temos os valores positivos. Ok? Para a esquerda do zero, para os valores do x, nós temos os valores negativos. Tá? Para o eixo y, a mesma coisa. Só que na vertical. Acima do zero, né, nós temos os valores positivos. E abaixo do zero, nós temos os valores negativos. Ok? Bem, então um dos aspectos que é importante entender numa função seriam os pontos aqui do gráfico. Nós já sabemos que cada ponto do gráfico, né, cada região do gráfico, da linha do gráfico, na verdade é a combinação de um valor do eixo x e o seu resultado no eixo y. Tá? Ok, já sabemos isso. Agora, outros pontos importantes que são bons da gente entender, porque torna mais rápido aí algumas respostas, e é importante entender o gráfico, né, e os seus números respectivos, seria o seguinte. Vamos lá, olha aqui, ó. Esse valor aqui, aonde o gráfico corta o eixo y, esse valor onde o gráfico corta o eixo y, ele é o valor da minha letrinha B, tá? Como é que eu chego nesse resultado? É só a gente enxergar o valor que nós temos no eixo y, qual é o valor correspondente no eixo x. Bem, quando eu estou aqui em cima do meu gráfico, né, esse ponto aqui do meu gráfico, em cima do eixo x, em cima do eixo y, ou seja, o valor 2 aqui do y, esse valor do y, ele está fazendo um par ordenado com o valor 0 do eixo x, né? Então tá. Então seria mais ou menos aqui assim, ó. Por mais que eu não saiba quais são as letras A e B aqui, vamos lá. Y é igual a x mais B. Estou falando o quê? Num ponto aonde o meu gráfico, eu conheço o valor do y, porque ele corta aqui o y, né? Então o y aqui vale 2. Não sei quem é o valor do A, eu não conheço a equação, mas eu sei que o 2 do y aqui do gráfico corresponde ao 0 do x, né? Muito bem, então qualquer número vezes 0 vai para 0. Então 2 é igual a B. Provando para você que quando a linha do gráfico corta o eixo y, o ponto do valor do eixo y é esse termo aqui, o meu termo independente, como eu tinha falado ali no exemplo, né? Um valor da sua função que não depende de x, não está associado a x diretamente, né? No caso ali do meu exemplo, era a passagem de ônibus. A passagem de ônibus ia ser sempre a mesma, independente do número de horas trabalhado. Ok? Então eu já conheço aqui B. E desse B aqui, né? Tem até esse nome na matemática. Ele é o termo independente, conhecido também como coeficiente linear. Ah? Outro ponto importante é nós sabermos o ponto onde o gráfico corta o eixo x agora, né? No caso aqui, ele corta o x no valor menos 2. Então tá, olha esse ponto aqui do gráfico então. Olha o gráfico e esse ponto aqui onde ele corta o eixo x. Esse é um ponto x que ele corresponde a que valor no y? Ele corresponde exatamente ao 0, né?
o eixo y aqui, qual é o valor aqui no eixo y? Aqui ele é 0. Então eu estou com par ordenado menos 2 no x e 0 no y. Então vamos de novo aqui para a nossa equação geral, sem número, sem nada, só para a gente estudar esses pontos aqui do gráfico. Então, de novo, f de x é igual a ax mais b. Agora, x é igual a... x vale menos 2. Vezes o a. A minha função vale 0. Mais o meu termo b. Ok? Sendo que o termo b, eu já descobri antes que ele valia 2. Já vou substituir aqui. O b vale 2. Ops. Resolvendo agora matematicamente, 0 é igual a menos 2a mais 2, né? Passa para lá, faz toda a álgebra. Então, a é igual a 2 divididos por 2, a é igual a 1. Ok? Dá para enxergar aí direitinho. Tá. E daí que a é igual a 1? A é agora... é um outro termo, né? Da minha equação geral, que é chamado de coeficiente angular. Enxergar ali? Ok, coeficiente angular, tá? Bem, tendo feito isso tudo, eu fiz um gráfico aqui qualquer, uma linha qualquer, atribuí números e trabalhei aqui os pontos, né? Os pontos mais característicos do gráfico, que é o ponto onde ela corta o eixo x, o ponto onde ela corta o eixo y e a particularidade dele, né? Com isso, fazendo todo esse método aqui, eu descobri que esse gráfico ele é de uma equação definida, né? E eu aqui determinei quem são os termos da minha equação. Essa função vale, ela não é ax mais b? Eu já tinha descoberto quem é o termo b, que é o ponto onde corta o eixo y, que vale 2. Então, o b vale 2. Depois, utilizando o outro ponto onde corta o eixo x, eu descobri na equação que o a vale 1. Então, ou seja, o meu a vale 1, que é o coeficiente angular, vezes a variável x. Então, a minha função é essa. 1x, toda vez que o meu coeficiente, que o termo na frente da letra, né, da variável é 1, eu não preciso representá-lo. X mais 2. Ok? Então, esse gráfico aqui, aleatório que eu fiz, ele é expresso por uma equação f de x é igual a x mais 2. Tá? Então aqui seria um método de você ter um gráfico e, através desse gráfico, você determinar qual é a equação desse gráfico. Tá? Bem, outro conceitozinho importante é o conceito de raiz. Parece um nome feio, uma coisa mirabolante. Raiz de uma função nada mais é do que saber quando que essa função tem valor zero. Peraí, como é que é? Raiz da função é quando a função tem valor igual a zero. Então vamos fazer isso, né? Só um minuto que eu vou limpar o quadro. Muito bem, retornando. Determinar a raiz da função. Uma pergunta muito feita, né, nas escolas e tal. Não é muito comum esse tipo de pergunta nas questões da Petrobras, mas vamos lá, só para a gente estar com o conceito completo. Determinar a raiz da função nada mais é do que você saber quando que a função tem valor zero. Ok? Então, vamos lá. No lugar da função, vamos atribuir o valor zero. Ou seja, meu y igual a zero. Então, isso aqui, né,
a função é o valor do y. Não precisava ter chamado de y, mas eu gosto de repetir isso para o aluno entender bem que uma coisa significa outra. Então, o meu valor tem que dar 0. Então, menos 2 é a raiz da função. Ok? Lembrando que no meu gráfico, como é que era? X, Y. Aqui era o ponto menos 2. Tá? Ou seja, a raiz da minha função. Quando o x é menos 2, o meu y vale quanto? Aqui, ó, meu y, aqui, ó, o eixo y. Ele vale 0 aqui nesse ponto. Ok? Bem, entender a raiz da função é muito importante para a gente entender o comportamento de valores positivos e negativos de uma função. Então vamos lá, estudo do sinal da função. Bem, quanto mais a pessoa trabalha, né, naquele modelo do meu exemplo, mais horas ele vai ganhar mais. Então, à medida que o número de horas aumenta, o pagamento dele também aumenta. Então, dizemos que isso é uma função crescente, quando ocorre dessa forma. O x é um valor que aumenta, fazendo com que o y também aumente. Tá? Tá, e daí com isso tudo? Então, aqui, ó, função crescente. Lembrando que a raiz da função, ou melhor, o zero da função é aqui, do menos 2. Ou seja, onde ela não tem, né, sinal nenhum, nem positivo nem negativo. Ela é zero, ela é a raiz. Bem, cada ponto que eu pego à direita, né, da minha raiz, ou seja, valores maiores que a raiz, eu vou ter um valor acima do zero também para o y. Pega um valor aqui, também aumentou. Pega outro valor aqui, também aumenta. Cada vez ele vai aumentando. Ou seja, todos os valores maiores que menos 2 fazem com que a função seja positiva. Matematicamente, a gente escreve igual um nerd assim, ó. F de x maior do que zero. Para dizer que é positivo, nós usamos essa simbologia. F de x maior, símbolo do maior, né? Maior do que zero. Tá? Agora o oposto. Se pegarmos valores menores do que o valor da raiz, qual é o estudo do sinal da função? Vamos pegar o valor aqui menor. O menos 3 vai dar um valor na região negativa da função. O menos 4 vai dar um valor na região negativa. E o menos 5, e por aí vai. Ou seja, para valores menores do que a raiz, a nossa função, né? Dizemos que a nossa função é negativa. Ou seja, escrevendo igual nerd, né? F de x é menor do que zero. De forma até esboçada, representamos muito comumente assim, ó. Esta região aqui, né? Ou seja, à direita da raiz, é quando a função é positiva. E esta região aqui, né? Para os valores do x, é a região onde a função ela é negativa, tá? Menor do que zero. Agora o mesmo estudo para quando uma função é negativa, ou seja, a função é decrescente. Tá? É um tipo de função onde, conforme você vai aumentando valores do x, os valores do y eles vão diminuindo. Uma função decrescente. O gráfico vai descendo, tá?
E daí? E daí que, ó, vamos tomar como referência aqui a minha raiz da função. A raiz onde corta o eixo x, ou seja, onde a função tem valor zero. Tá, muito bem. Vamos ver um valor aqui maior do que a raiz. Esse valor aqui de x maior do que a raiz, ele representa um valor negativo aqui no meu eixo y. Outro valor negativo também, vai cada vez diminuindo, lá para o menos, né? Lá para o menos infinito, ou seja, eu aumento os valores do x e a minha função vai assumindo valores negativos. Ela era zero na raiz, mas cada valor à direita, ou seja, cada valor maior do que a raiz, para a função ela vai ser negativa. Então dizemos que aqui os valores para lá, né, maiores do que a raiz, a função é negativa. Exatamente o contrário que acontece aqui. Já o oposto, né, vamos ver valores menores do que a raiz. Esse valor, opa, é positivo. Esse valor menor do que a raiz, opa, de novo aqui é positivo, tá? Então, cada valor que eu pego menor do que a raiz da função, ele me dá resultados da função positiva, ou seja, a função aqui é maior do que zero. Então, de forma esboçada, né, a gente representa assim, ó. Tá? Aqui é a raiz, ok? Então, os valores à direita da raiz, a função é negativa, ou seja, tá para baixo, né? Tá abaixo do nível, ok? E para valores menores do que a raiz, ou seja, à esquerda, nós teremos os valores positivo, maior do que zero, ok? Muito comum fazer o estudo assim bem rápido, ó. Aqui está a raiz, para cá é negativo, deixa eu botar em vermelho, para cá é negativo e para cá é positivo. O mesmo esboço vale para cá, né? Só que essa função é crescente, essa função sobe. Para cá é positivo, né? E para cá é negativo. Vemos muito essa simbologia aí nos livros de ensino médio, tá?